Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa quarta videoaula sobre controladores lógico-programáveis, os CLPs. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos com contatos, saídas e alguns exemplos de circuitos. Na aula de hoje, nós vamos conhecer alguns outros recursos que o CLP pode nos oferecer. Para começar, vamos conhecer os temporizadores. Com relação aos temporizadores, nós temos três tipos. O TON, que é o timer on, atraso na ativação. O TOFF, que é o timer off, atraso na desativação. E o TP, que é o time pulse, é um temporizador de pulso. Todos eles possuem uma entrada, uma saída, o tempo de preset, que é o tempo que a gente vai querer que ele faça a contagem para nós, e a identificação desse temporizador dentro do circuito, T0, T1, T2 e assim sucessivamente. Vamos começar pelo tom. O tom, como eu disse para vocês, é um temporizador que, quando acionado, ele causa um atraso para ligar. Nós podemos usar aí desde o T0 até o T31. Então, são 32 temporizadores disponíveis para nós utilizarmos. Dentro de um temporizador tom, nós temos aí o E, que significa a entrada, que é por onde nós vamos habilitar esse temporizador para ele começar a fazer a contagem. A base. A base vai dizer para nós aí se nós estamos contando em segundos, décimos de segundos ou centésimos de segundos. Para acessarmos a base, quando nós inserirmos esse temporizador dentro da nossa lógica, nós clicamos com o botão direito em cima dele. O preset é o tempo que vai ser contado. Ele pode contar até 65.535 segundos, décimos de segundos ou centésimos de segundos, dependendo da base. Tá? E o valor atual é o valor que ele está contando naquele momento. No caso do temporizador tom, a saída Q ela será acionada após um determinado período de tempo que nós programamos. Aqui está um exemplo. Então, nós temos uma entrada, que é um contato normalmente aberto, ligado a esse temporizador. E foi colocado um contato desse temporizador ligado numa memória, chamada de M0. As memórias são bobinas e contatos virtuais. São bobinas e contatos auxiliares na nossa programação. E aqui a gente vê a chamada carta de tempo. O que é a carta de tempo? É a resposta do nosso circuito. Então, ao acionarmos o contato I0.0, nós estamos habilitando a entrada do temporizador. Nesse caso, ajustado para 5 segundos. Assim sendo, mantendo a entrada dele acionada, o temporizador vai contar 5 segundos e só após esses 5 segundos é que ele vai acionar a sua saída. Quando nós desligarmos o I0.0, desabilitamos a entrada desse temporizador e automaticamente ele desliga a sua saída. Perfeito? Então, acionamos o botão de entrada, ele conta um determinado período de tempo e só depois ele aciona a saída. Tá? Então, aqui está um exemplo. Para nós utilizarmos um temporizador tom, nós precisamos definir o número desse temporizador na sequência de 0 até 31 e depois nós temos que colocar um valor de preset, que é o tempo que ele vai fazer a contagem.
E como eu disse para vocês, para nós escolhermos qual base de tempo nós vamos utilizar, basta clicar com o botão direito em cima desse temporizador. O temporizador TOF, na sua concepção geral, ele é muito parecido, né? Ele é semelhante ao temporizador TOM. A grande diferença dele é a resposta que ele dá na sua saída. Tá? Então, pelo gráfico aí, nós vemos que de vermelho ele tem um pulso na sua entrada. Ao darmos um pulso na sua entrada, o que ele vai fazer? Quando esse pulso, quando a sua entrada é desenergizada, ele começa a contar o tempo em que a saída ficará energizada. Nós habilitamos a entrada dele, ele já habilita a saída. Quando nós desabilitamos, ou seja, nós desenergizamos a entrada dele, ele permanece acionado por um tempo e só após esse tempo é que ele vai desligar. O temporizador TP. O temporizador TP, ele é um temporizador de pulso. Então, ele vai funcionar da seguinte maneira. Quando nós programamos esse temporizador, que nem no nosso exemplo, para 5, se a base de tempo estiver em segundos, significa que ele vai gerar para nós um tempo, né, de 5 segundos, um sinal, um pulso de 5 segundos. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos deixar a entrada dele ligada por um intervalo maior do que aquele que nós desejamos que ele gere o pulso para nós. No exemplo da carta de tempo, nós podemos observar que nós acionamos a sua entrada, ele automaticamente acionou a sua saída. E que quando nós desacionamos a sua entrada antes de 5 segundos, que foi o tempo programado, ele também desacionou a sua saída. Somente no segundo caso, que nós podemos ver um pouquinho aqui adiante, ó, nesse caso aqui, acionamos a sua entrada por um intervalo de tempo maior do que aquele que nós programamos para gerar o pulso. Ele, ao acionarmos a sua entrada, já acionou a sua saída. Permanecemos com a entrada acionada. Depois que deu o tempo que nós programamos para ele gerar o pulso, automaticamente ele desligou a sua saída. Tá? Então, todas as vezes que a gente precisar usar o temporizador TP, nós precisamos manter a sua entrada por um tempo maior do que o pulso programado.